Sempre um grande desafio trabalhar com a língua hebraica para mim. Não só para mim, né? Os irmãos também aí tem sido um desafio. Falei, Felipe, você quer pegar o antigo ou o novo? Ele falou, ó, me dá o novo aí que é melhor. Né, Felipe? É um desafio, né? Mas nós vamos aqui nessa peleja, com a ajuda de bons livros, conseguimos extrair muitas coisas aqui para alimentar os irmãos. Hoje o texto aqui, a porção é Gênesis 2, já entramos no capítulo 2, mas versos 4 a 7, tá bom? Farei a primeira leitura na versão King James 1611. A palavra de Deus diz o seguinte: estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda planta do campo antes de estar na terra, e toda erva do campo antes de crescer. Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas ali subia uma neblina da terra, e regava toda a face da terra. E verso 7, último, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Vamos orar? Deus eterno, a sua palavra acaba de ser lida, Senhor. A sua palavra contém ensinos para as nossas vidas. Que o Senhor nos torne, Deus, pessoas atentas ao que o Senhor tem a nos comunicar esta manhã, através das Escrituras. Que cada detalhe, que cada palavra, Deus, aqui escrita, realmente venha nos fazer sentido, venha nos santificar, venha nos fortalecer, gerar cada vez mais temor, Deus. E que aqueles que não creem possam receber a fé do Senhor. E o Senhor, Deus, ao Senhor eu peço que esteja me ajudando. Sou um homem, Deus, miserável. Sou um homem, Deus, que carece de graça. E é um desafio, Deus, não apenas pela dificuldade textual e de preparação, não, Deus, uma dificuldade, Deus, em condições espirituais. Eu preciso, Deus, do Teu Espírito, eu preciso do Senhor. E a congregação, Deus, também precisa, Pai. Todos nós precisamos, para compreender e viver a Tua palavra. Nos ajude, Pai. Conceda graça para todos nós. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, sempre passo, como tem sido um costume, só não faço isso em João, porque João já está muito bem definido, o objetivo dele, mas tanto nas exposições de Hebreus, quanto nas exposições de Gênesis, eu sempre estou passando a estrutura do livro, o principal objetivo do autor. E sempre devemos enfatizar que Moisés, ao escrever este livro, o livro de Gênesis, o livro do princípio, ele queria apresentar Deus como Criador. Esse é a principal, o Deus como a fonte de tudo, a Gênesis estando em Deus. Então esse é o principal objetivo de Moisés, mostrar para um povo que crê que realmente tudo veio a partir de Deus. Então ele vai falar sobre a criação dos homens, a imagem de Deus, e hoje em foco também isso, no verso 7. Ele vai falar ainda mais sobre a origem também do pecado, da desobediência humana. Ele vai falar sobre o início das alianças com os homens. Então, amados, a própria palavra do início, do verso 1, o Bereshit, em princípio, ele já sugere todo o conteúdo. O princípio de tudo. Então, o livro de Gênesis nos faz olhar para trás, nos faz olhar para a nossa origem, nos faz olhar para o projeto santo e puro de Deus para nós, homens. Então é como você abrir aquele brinquedo novo, Você abre ele tem cheiro, de novo. Já pegou alguma coisa de cheiro de novo? Olhar para Gênesis é isso. É desembrulhar algo que é novo. E nós, irmãos, já estamos avançados, no pecado, na desobediência, mas quando olhamos para isso, isso deve despertar em nós uma vontade de querer realmente se submeter a Deus,
e a estar dentro do projeto inicial, de sentir esse aroma de novo do nosso Deus. Gênesis faz isso, além de nos despertar para o poder, tamanho poder de Deus na criação de todas as coisas. Então, amados, capítulo 1 de Gênesis será agora detalhado. Na onde? No capítulo 2. Se os irmãos estiverem lembrados, eu já citei aqui que o capítulo 2 de Gênesis é um parênteses, né? É uma explicação do que ocorreu na criação. E principalmente no 6º dia. Esse registro, ele não é cronologicamente fora da semana da criação. Uma grande dificuldade que muitas pessoas encontram é de ler o capítulo 2 pensando que está fora da cronologia do capítulo 1. Gênesis 2 usa palavras diferentes para falar do mesmo fato, o fato da criação. Enfatizando, então, alguns aspectos, algumas nuances. E o que veremos aqui aconteceu no 6º dia da criação. O que veremos hoje. Deus, então, recapitula a obra da criação, dos versos 4 a 6. Ele narra a criação do homem, planta o jardim do Éden, dos versos 8 ao 4, e constitui o homem como mordomo, no capítulo 2, verso 15. E lhe dá ordenanças. Então veremos a instituição de um pacto com Adão, nos versos 16 e versos 17. O ser humano, então, ele vai adquirir e receber de Deus uma posição de destaque, de proeminência. E olhar para isso é olhar para a nossa função também, porque essa é a nossa origem. Então, amados, existe unidade textual nos 2 capítulos. Então, eles estão totalmente interligados. Não separe Gênesis 2 de Gênesis 1, dos 2 capítulos, tá? Só que agora ele focará na criação do homem, irmãos. Iremos trabalhar o texto aqui focando isso. Somente o relato completo dado em Gênesis 1 e 2 deixa claro a vontade completa de Deus para o ser humano. É o próprio Deus que une os 2 capítulos da criação em um conjunto indissolúvel. Ele é o único soberano e agente da criação, Deus. Então Moisés continua aqui trabalhando essa questão. E tanto no relato da criação do mundo, quanto na apresentação especial sobre a criação do ser humano ao seu entorno, Deus é o agente principal. Se o homem recebe algum destaque, é porque Deus está dando esse destaque. Então a figura principal é Deus. Moisés quer apresentar esse Deus e o que ele está fazendo. Para entender melhor, vamos entrar no texto propriamente dito. A partir do verso 4, agora eu vou utilizar a João Ferreira de Almeida, tá? Revista atualizada, a ARA. Diz o verso 4 o seguinte, amados. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. A primeira coisa que devemos destacar no original aqui é a palavra origens, que vem do hebraico toledaf. E isso significa o termo gênese, que traz a ideia, irmãos, esse termo, ele traz a ideia de gerar, de dar à luz, de conceber. Gerar filhos. E Moisés utiliza esse termo como algo sendo gerado de Deus. É produzido, então, amados, ou trazido à existência por alguém. Porque se você é filho, se você está na terra, é porque alguém te gerou. Você tem uma mãe, né? E só fazendo parênteses, né? É engraçado que os abortistas, né? Eles já estão vivos, né? E quer matar alguém, né? Que não veio ainda. Que incoerência. Então, Moisés utiliza uma palavra aqui muito significativa. A palavra origens, né? Na King James está um pouco diferente. Essas são as gerações, de gerar realmente. Ou seja, que o mundo, céus, terra, tudo que existe foi gerado por Deus. Gerado de Deus, pelo seu poder, pela sua palavra.
Então, amados, a forma nominal do radical aqui, significando descendentes, ou seja, o relato pertence ao que a vida é gerado. A Gênesis, a criação espontânea, onde tudo nasceu, toleraf. E o objetivo de Moisés, amados, era o quê? Ao utilizar essa palavra, é imprimir profundamente em nossa mente. Um judeu, um hebreu, lendo isso ficava muito forte na mente dele. Quando ele via essa palavra de origens, de geração. Então Moisés, ele utiliza isso aqui propositalmente, para imprimir em nós a origem dos céus e terra. E a qual ele designa pela palavra geração. Gênese. Pois sempre havia homens ingratos e malignos, irmãos, que distorciam a origem, ainda existem. Ainda existem. Que tentam obscurecer a glória de Deus. O que Moisés faz aqui é o contrário, ele exalta a glória de Deus. Com uma palavra. Então, amados, que não nos afastemos. Conhecer, Deus, o que a Bíblia tem a nos passar. Conhecer aqui essas nuances. É graça de Deus para nossas vidas, para que possamos glorificar a Deus. E não nos afastar. A criação do mundo não se trata de uma teoria para nós, irmãos. Mas se trata de um fato real. Se trata de algo que realmente veio do próprio Deus, que ele gerou. E o que ele relata, as origens do quê? Ele diz dos céus e da terra, quando foram criados, né? Bará. Criados, Bará. Esta, então, é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O título cuja parte não é uma frase em si mesmo. Antes, é um elemento intimamente ligado à primeira parte. Descreve a criação como um nascimento, um parto. Essa forma de expressão, amados, não é única no Antigo Testamento. O salmista, no Salmo 90, verso 2, também exprime a mesma ideia. 90, verso 2, olha lá. Antes de, olha a palavra, nascerem, ser gerado, os montes e de criares a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então não é um termo desconhecido para o povo judeu, para o hebreu. É um termo significativo. No dia, continua o texto, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Perceba agora que interessante que Moisés fez aqui. Se você olhar lá para o primeiro verso do capítulo 1, você vai ver que Moisés relata, no princípio criou Deus. A palavra é Elohim. Ele só usa a palavra Elohim, o céu e a terra. Agora ele está, como eu disse na introdução, recapitulando tudo, correto? Ele utiliza agora a palavra o Senhor Deus. Está assim na sua Bíblia? Senhor Deus. A primeira palavra para Senhor é Jeová, ou Yahvé, Yahweh. As pronúncias são várias, né? Para esse termo. Mas não só isso. É o Yohá Elohim. Moisés muda a nomenclatura que ele dá para o Criador. Ele acrescenta a palavra Yahvé. O que isso significa? Por que ele faz isso? Quando, amados, ele aplica a palavra Elohim, ele tem um propósito a passar. Ele quer exprimir uma ideia central de Deus através da palavra Elohim. Quando ele fala Yahvé, ele quer passar outra ideia. Porém, aqui ele une as duas. E as duas se complementam. O narrador introduz um nome adicional para Deus, Yahvé Elohim. O termo Elohim, qual que é a ideia que exprime, que Moisés quer trazer?
ele quer trazer Deus como soberano criador. Elohim traz a ideia daquele que é a gênese de tudo. Elohim. Enquanto Yahvé, Senhor, designa Deus como aquele que inicia um compromisso pactual. Senhor. Yahvé traz um sentido de relacionamento e compromisso com Deus. E por que ele faz isso? Porque ele vai dar foco e ênfase agora no capítulo 2 no homem. O que ele está fazendo aqui, irmãos, é chamando a nossa atenção como homens para o relacionamento com Deus. O que será introduzido no capítulo 2 são os pactos. O pacto que ele fez com Adão. E ele já introduz a palavra para captar a nossa atenção para aquilo que ele quer trazer. Então veja, essas mudanças, irmãos, vocês têm que estar atentos nas leituras de vocês em casa. Você tem que estar pensando como autor, de certa forma. E se fazer perguntas, por que ele mudou agora? A forma como ele se refere a Deus. Por que antes ele só falava Elohim, só Deus, e agora ele fala Senhor Deus? Assim como Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso tem significado. Quando chamam, por exemplo, Cristo de um filho do homem, o que significa? Isso traz um outro significado. O Messias, o Emanuel. Então, nós precisamos identificar essas nomenclaturas e o que o autor pretende. Não que exista, amados, um significado em si na palavra Jeová, ou Yahvé. Mas sim existe uma ideia, existe um propósito do autor em chamar a nossa atenção e a focalizar o sentido central do que ele está passando. Então é isso que nós temos que nos preocupar. A combinação desses dois nomes, então, vai mostrar o quê? O relacionamento pactual com Deus Criador. Yahvé, Elohim. Por isso que ele une as duas palavras. É como se ele estivesse dizendo, eu não apresentei para vocês aqui quem criou tudo? Muito bem. Esse Deus poderoso se relaciona conosco. É isso que ele quer dizer. Esse Deus soberano, criador, Elohim, é um Deus também que é um Deus de perto. É um Deus pactual. E nisso, amados, olhando para essa palavra, olhando para essa intenção de Moisés, não tem como não pensar em Cristo, nosso representante no pacto da graça. O Deus que se fez carne justamente para nos inserir em um relacionamento com Deus. Você enxerga, então, a intenção de Deus no pacto da graça, na redenção do homem, já aqui nessa união de nomes de Deus. Na intenção de Moisés. A intenção de Moisés já nos leva para Cristo. A intenção de Deus sempre foi se relacionar com o homem. O homem foi feito para se relacionar com Deus. O homem foi feito para isso. O homem foi criado para estar intrinsecamente relacionado com Deus. Por isso que nós temos alma. Por isso, irmãos. E diz aqui, nessa segunda parte, a parte B, do verso 4, fez a terra e os céus. Você perceberam uma diferença aí? Ele trocou as ordens. Primeiro ele fala céus e terra, correto? E agora ele fala terras e céus. Nada é à toa, tá? Nada é perdido, tá, irmãos? Nada é perdido, não é a mesma coisa. Ele faz essas trocas, ele substitui a ordem porque ele tem uma intenção a ser passada. A mudança em ordem, também comparando com o verso 1 do capítulo 1, e possivelmente aqui, amados, seja um sinal sutil de uma mudança do quê? De perspectiva. A perspectiva agora muda de Deus como único autor para a humanidade.
E a mudança sutil de céus e terra para terras e céu poderia apontar então a mudança para o foco que ele quer falar sobre o homem. É como se ele estivesse redirecionando o assunto. Ele tratou sobre Deus como Gênese, só que agora ele já se prepara para introduzir os agentes aqui da terra, o homem. Então essa mudança sutil, ele tem uma mudança de perspectiva para os leitores. Verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia homem para lavrar a terra. Perceberam aqui então que agora o foco na escrita já mudou? Saiu do Elohim, saiu do Criador, e ele está aqui narrando e falando sobre as coisas criadas. Está falando do homem, do envolvimento do homem, as coisas que nós vemos. E a primeira coisa que ele fala, isso é algo comum que nós vemos no relato de Gênesis, não havia, não existia, a terra era sem forma. E parece que Moisés sempre vai trazer essa característica, não existia, quando ainda não havia, quando o homem ainda era poucos homens. Sempre ele vai trazer, não havia. Por quê, amados? Porque isso exalta e direciona para Deus como o grande iniciador. A segunda parte aqui, amados, é determinada por uma fórmula fixa. Esse não havia é uma fórmula fixa de Moisés, que ocorre com bastante frequência na narrativa da criação. Quando ainda não se existia, quando ainda não havia. E ela tem a função de deixar claro, de uma forma ingênua, que a ação criadora de Deus não deve ser separada de suas obras na história. Ela aconteceu quando ainda não havia nada. Nós temos que ter isso em mente, irmãos, que o ato soberano da criação é algo que parte da iniciativa de Deus. E antes disso, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Não, eu sei que tudo foi gerado em Deus. Tudo passou-se a existir em Deus. Esse é o início. Não havia nada. Pare de pensar, mas existia alguma coisa antes. Não existia nada. Não havia nada. Deus criou. Partiu de Deus. E ele diz, não havia o quê? Não havia planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado. A terra não produziu frutos, irmãos, por ela mesma. Graças a alguma virtude inata. Mas, amados, pelo contrário, ela nasce, as ervas, como tudo que podemos abranger aqui, nasce puramente por causa do poder do todo-poderoso Deus Elohim, que formou toda a planta, toda a erva, antes que crescessem na terra. Assim também a graça na alma. Porque, amados, quando eu penso nisso, o quinto dia, que ele está falando aqui sobre a criação dos vegetais, de todas as coisas, antes mesmo de colocar os seres nos firmamentos. Amados, quando eu penso nisso, eu penso na alma do homem. O fato de não existir nada, isso nos remete à condição do homem sem Cristo. Aonde eu penso que se Deus não iniciar alguma coisa em mim. Amados, é tão significativo Gênesis. Porque ele me diz que Deus é quem inicia tudo. E eu penso, e eu? Para que eu possa ser salvo. E eu, quando estava morto em meus delitos e pecados, quem iniciou em mim? Segue a mesma ordem da criação. Para que haja vida no ser humano, Deus tem que iniciar algo. É Deus que toma a iniciativa, é Ele que vai ao homem, é Ele que veio nos resgatar, amar o mundo, enviando o seu único filho, é Ele que está iniciando.
É Ele que está proporcionando, não é nós, irmãos. Não somos nós que estamos indo até Ele. É Ele que veio até nós. E se eu estou aqui é porque Ele, a partir do nada, quando não havia nada, Ele me salvou. Ele me amou. Quando eu nem existia. O amor eletivo de Deus é um amor que você nem era vivo. Você nem existia. Você estava dentro dos propósitos do coração de Deus. Você tem noção da beleza que é isso? De tamanha graça. Que você foi criado, você veio da geração. A sua origem, ela se iniciou, você que crê em Cristo verdadeiro, no coração de Deus. Amado por Deus. Isso é maravilhoso. Isso é tão belo. Que nos constrange até o ponto, irmãos. E quando ele insere o homem nesse contexto, de que não existia planta, e partiu dele a origem de todas as coisas, ele quer passar uma mensagem para o homem também. A palavra plantas aqui vem do hebraico siwash, e é um substantivo que traduzimos por planta. Algumas vezes, em algumas traduções, você vai encontrar árvores com a mesma palavra, como ocorre em Gênesis 21:15. Portanto, há quem traduza essa palavra por arbusto. Tá? Então não estranhe aí as diferenças. Acredito que as que tem mais variação em tradução é no hebraico, né? As palavras. Entretanto, a palavra planta não é imprópria, irmãos. Porque anteriormente parece que Moisés se reporta ao gênero planta, a uma espécie. E podemos deduzir que plantas comestíveis, aqui ele está querendo se referir. Por quê? Por causa do contexto. Porque ele já logo vai introduzir aqui o homem, tá bom? Porque o Senhor, diz o texto também, não tinha feito chover sobre a terra. Chover sobre a terra. E não só isso, né? Quando ele cria essas espécies, árvores frutíferas, na verdade no terceiro dia, né, ele criou os vegetais, não se existia ainda os luminares, não tinha sol para fotossíntese, como foi pregado aqui. Então perceba que interessante, não só isso, não tinha sol e não chovia. Não tinha chuva. Não havia chovido na terra. Aí você pensa, como que a planta vai... As minhas plantinhas lá, meu boldo lá, às vezes está chão. Tão murcho. Por quê? Porque eu fico negligenciando por nem água lá na coitada da planta. Quando chove, eu falo, ainda bem. Ainda bem que choveu. Um trabalho a menos. Amados, aí eu penso nas plantas, ele criou os vegetais, que seria o alimento para o homem, sem existir sol e sem chover. Por que ele faz isso? Qual é a ideia que ele quer nos passar? Que ele é a fonte de sustento até mesmo de um vegetal. Tudo parte dele. Aí o homem pensa que ele é autodependente, autodeterminante, autossuficiente, que ele faz acontecer. Já viu aquela pessoa que fala, eu faço acontecer. Quando eu quero, eu faço tudo. Coitado. Deus já nos dá um relato de que as plantas são sustentadas, têm as suas origens nele. Amós 4:7 nos mostra que a providência divina está sobre as mãos de Deus. Por quê? Se não havia chuva, e depois veio a existir chuva, quem envia a chuva? A chuva também é um dom de Deus. Ela não veio até que o Senhor fez chover. Ela não existia até que Deus não a enviou.
Se faltar chuva, Deus quem está retendo. Nós conhecemos, como Tiago cita, Elias, né? Que orou para não chover e cessou. Ou seja, a providência divina está no controle de Deus, inclusive as chuvas. Eu estava falando com o nosso irmão Gessé, as circunstâncias da nossa vida é Deus nos falando, irmãos. Esteja certo disso. Você deve parar, queria que Deus falasse comigo. A providência divina já está te falando. Não vai vir um dedo, que nem lá em Daniel, escrever na parede o que você tem que fazer. Se nós cremos em um Deus de decretos, se nós cremos num Deus de providência, que leva a cabo tudo que está decretado, dentro das causas primárias e secundárias, eu tenho que olhar para essas coisas que estão acontecendo ao meu redor e falar, opa, o que Deus está querendo me dizer? Qual é o propósito final daquilo que Ele está arquitetando? E nessa semana, eu estudando, nos meus estudos, amados, vendo um pregador falar que nós, como cristãos, se estamos vivos, se você está vivo, é por providência divina, e dentro da providência existe um propósito. Você só está vivo porque tem algum trabalho ainda para você fazer. O dia que não existir mais nada para você fazer, dentro do propósito divino, Deus te leva embora. Se eu não me engano, é Hudson Taylor. Ele diz, eu sou imortal até que os planos de Deus se cumpram na minha vida. O que ele está querendo dizer com isso? Que enquanto ele estiver respirando, é porque ele está trabalhando para Deus e executando a sua divina providência e através da vida dele, claro, dentro do que Deus planejou, levando a cabo os decretos. Então, se você está vivo, é porque tem alguma coisa para você fazer ainda. Aí você tem que olhar para tudo que você tem, para tudo que Deus tem te entregue, assim como chuva, e pensar, o que eu tenho que fazer? Por que eu estou nessa igreja? Por que você caiu aqui? Você caiu de paraquedas aqui? Deus te trouxe para cá. Então Ele te deu uma função, como nós estamos aprendendo. Deus te deu uma tarefa. Você tem família? Filhos? Opa, mais uma. Mais uma. Quem te deu essa função? Deus. Porque Ele podia ter fechado o seu ventre e você não ter filho nenhum. Então, se você está recebendo de Deus funções e dons, faça bom uso. Assim como um agricultor, ele se prepara para as estações de chuva. Ele planta a germinação, né? Ele semear, não é em qualquer época. Ele tem a época específica do ano. Tudo bem que hoje nós temos sistemas de irrigação, mas estamos pensando num tempo mais antigo. Tinham a época certa. Opa, época de chuva. Então, a época de chuva é hora de semear. É hora de plantar. Porque a chuva vai vir e a semente vai logo brotar. Então, nós temos que olhar para as nossas vidas, irmãos, dentro da providência divina. O que está acontecendo na sua vida, ao seu redor, com a sua família, ao seu entorno, é Deus falando. É Deus falando. E você deve avaliar isso. Você deve analisar na perspectiva de Deus. E buscar Deus. O que isso significa? Deus, qual é meu trabalho? Se o Senhor está me dando vida, por que o Senhor está me dando vida? Para produzir o que para o Senhor? Você não vive para você mesmo, irmão. O trabalho que Ele te deu, você é enviado lá, sabia? Você foi enviado lá. Para quê? Pergunte para Deus. A não ser que, se é que, já não esteja sendo falado na palavra o que você tem que fazer lá. Com certeza está. Olha Amós 4:7, que interessante. Também fui eu que retive a chuva. Deus falando. Eu retive a chuva. Quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não. Outra não teve, é?
Secou. Quem fez isso? Aí você pensa na sua vida espiritual, Deus, eu tenho buscado no Senhor um fortalecimento espiritual, eu sou tão fraco. É porque Ele quer. Amados, a providência divina, ela é tão, desperta em nós um tamanho temor, que até mesmo a sua negligência está dentro da providência de Deus. Até mesmo os seus atos pecaminosos está no controle de Deus. Não que Ele esteja gerando isso, mas está no controle dele. E quando eu penso isso, então, se tudo aquilo que eu estou fazendo é ruim para mim mesmo, é porque Deus quer. O que Ele está querendo me dizer com isso? Por que Ele decretou e levou Davi a fazer um censo? Porque quem mandou Satanás lá? Como você falou, né? Quem mandou Satanás lá? O próprio Deus. Por quê? Por que Ele mandou ferir Jó? Destruir, acabar a vida de Jó. E o livro de Jó é ele refletindo junto com os amigos, buscando a resposta do porquê que ele estava passando por aquilo. Mas ninguém olhou para a providência divina daqueles amigos. Ninguém olhou para propósitos de Deus naqueles amigos. Não é porque você está em pecado. Não é por causa que você tem demônio. Está com o Zé Pilintra. Não! As coisas não são tão pequenas assim, as coisas são maiores. Por que Davi foi levado pelos seus próprios desejos, é claro, a matar Urias e ficar com a sua esposa? Será que é para que nós tivéssemos o Salmo 51 escrito? Será? Para nos ajudar? Pode ser. Os planos de Deus são maiores, irmãos. Tudo é justo e bom. E ver esse relato aqui que Deus não tinha feito chover, nos mostra então que Deus é o dom. A chuva é o dom de Deus. E Amós e vários outros textos que nós temos nas Escrituras nos prova isso. Que o que nós temos ao nosso favor na criação tem origem nele. Aí o que o homem faz? Adora a criação e não o Criador. Nem havia homem para lavrar a terra. Porque se tivesse um homem lá, falar, olha, tá vendo? Deus não teve uma participação do homem. Não havia homem para lavrar a terra. Irmãos, não tem como apontar para a eleição, né? Para o que Deus faz na vida do homem, né? O relato aqui, irmãos, da criação já nos deixa pistas, sinais de que Deus age sozinho, soberanamente. Até mesmo na nossa obra de santificação. Contendo o Espírito Santo de nós e a capacidade de não pecar, não é que nós participamos, não, o Espírito Santo é que nos capacita. É uma ação dele não pecar. Porque se tirar o Espírito, o que fica? Só a casca pecaminosa. E ele está dizendo justamente isso, nem havia homem para lavrar a terra. O papel dos seres humanos era trabalhar na terra. Arar, enfim, cuidar, dominar, sujeitar, tornando aquilo que pode sustentar a vida. E o papel de Deus é prover a chuva. Esses dois papéis da humanidade e de Deus são os fatores mais fundamentais da existência, cuja ausência significaria o estado do mundo antes da criação. Mas o autor destaca mais uma vez que é Deus a fonte do Gênesis. Sem ele nada pode existir. Você que muitas pessoas, né, trabalham e tem o seu trabalho como um meio em si mesmo, né? O trabalho é tudo, é um meio em si mesmo. A pessoa se dedica tanto para o trabalho, a pessoa se dedica tanto para aquilo que aquilo se torna um meio em si mesmo. Isso é uma forma pagã de se viver. Pagã. O seu trabalho tem que servir para propósitos de Deus. A sua família tem que servir para cumprir os propósitos de Deus.
É isso. As mães devem criar os filhos dentro dos propósitos de Deus. Por quê? Porque tudo tem origem nele, irmãos. E se tem origem nele, você deve redirecionar o pensamento, as intenções, as motivações para quem? Para quem é a origem. Para quem é a origem. Olha como é importante você conhecer a sua origem. Por causa disso, irmãos. Porque nós somos tendenciosos a distorcer a glória de Deus, o propósito de nossa vida. O mundanismo nos domina por quê? O que é o mundanismo? É você se ver abraçado com todas as coisas deste mundo. E ao mesmo tempo esquecer de Deus, que é a origem de tudo, e ficar só nesse âmbito, só no que é material. O maior erro do ser humano. Verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Não tinha chuva, mas tinha vapor. Tinha vapor. O primeiro relato de chuva, vocês vão ver, está lá em Gênesis 7, irmãos. É o dilúvio. Primeiro relato de chuva. Existem teólogos que falam que não, que já existia chuva, mas a grande parte colabora e diz que não existia chuva anteriormente a isso. Então, como que as plantas eram irrigadas? Através desse vapor. Um vapor, porém, subia da terra. Isso deveria ser traduzido pela palavra fluir. Esse vapor aí seria um fluir. As águas fluíam da terra. E indica que a água subia do solo, na forma de fontes, e que se espalhou por toda a terra num ciclo ininterrupto. Anteriormente à queda, a vegetação não dependia de chuva, tudo indica. Mas era beneficiada pelas águas subterrâneas, que subiam para irrigar. Emanavam, como o Nilo, que irrigava a terra, e outros rios também. Tá? A seguinte descrição, um vapor, refere-se especificamente, a palavra, subia, que é fluir, né? A palavra vapor, especificamente no original, é uma neblina que subia. E o primeiro caso no registro bíblico é que se menciona especificamente, né, como se fosse uma irrigação ali própria feita por Deus. Chuva propriamente dita, como eu disse, Gênesis 7, verso 4, verso 11, verso 12 e Gênesis 8, 2. Aí é ali que você vai encontrar relato bíblico sobre chuva. Ademais, ao se analisar o termo chuva, amados, tanto em Gênesis 2:5 quanto em Gênesis 7:4, é importante notar a diferença no tempo verbal. Não havia feito chover. Não havia feito chover. E, lá em Gênesis 7:4, o tempo verbal está como? Farei chover sobre a terra. Então tudo indica o quê? Que realmente não tinha chuva. Tá? Essas expressões no hebraico são expressas nos termos rintir e mantir. E regava toda a face da terra esse vapor, né? De uma maneira ou de outra, Deus iria cuidar de regar as plantas, que são de sua própria plantação. Embora ainda não houvesse chuva, Deus criou um vapor equivalente a uma chuva. E com ele regou a face da terra como se fosse um orvalho pela manhã, uma neblina que vinha e regava as plantas. Então, amados, ele escolheu cumprir seu objetivo pelos métodos mais fracos, para que a excelência do poder pudesse ser de Deus. A graça divina desce como um vapor, ou um orvalho silencioso, e rega, inclusive, a igreja de Deus sem ruído. Amados, é incrível ver a providência divina aqui, e a forma como ele inicialmente estabeleceu. As pessoas, povos pagãos, fazem dança da chuva, já viram? Adoram a chuva, porque a chuva é um elemento essencial para a vida. E Deus, no início,
não colocou chuva. Vapor. Para quê? Para o homem, se eu fosse Adão, eu ia ver aquele vapor vindo. Quem está mandando esse vapor aí? De onde que está vindo isso? Aí o pessoal só pode vir do meu Criador. Amados, tudo em Gênesis, na criação, foi arquitetado e feito nos seus detalhes para que o homem glorifique a Deus. Esse palco que nós estamos, chamado terra, ele tem uma origem. E o homem foi colocado aqui para dominá-la em respeito a essa origem. É isso. Verso 7, ponto principal aqui da mensagem também. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E formou o Senhor Deus. Senhor Deus é Yahvé Elohim. Ele continua. Ou seja, o seu propósito ainda da mensagem é o mesmo. De falar de um Deus criador, poderoso, que se relaciona, um Deus pactual. A palavra formou aqui deve tomar destaque na sua Bíblia e no seu pensamento. Porque antes, em todo o relato da criação, e Deus disse, e houve, e Deus disse, e houve, haja, e houve. Aqui é mudado para formou, do hebraico yatsar, que significa formar, dar forma, moldar. A ideia aqui é de um oleiro que fica diante da roda, formando com as mãos. O homem, na sua própria criação, teve um envolvimento pessoal, próximo, como de um oleiro com vaso. E o homem é o único, aqui, nisso que temos, que ele criou. O homem é a única criação que teve esse envolvimento. A única. Porque a terra produziu os animais, correto? O mar produziu também os seres viventes. Um borbulhar, um fervilhar. A terra um germinar. Mas o homem não. O homem, Deus formou. Amados, a imagem, como eu disse, é de um oleiro e o barro. Deus, como escultor, se deleitando na sua obra. A decisão de criar o homem e a mulher no sexto dia foi tomada pelo conselho da Trindade. Façamos, estão lembrados do façamos? O conselho da Trindade. Então é a Trindade que está vindo ali, ó. Constituir o homem como ser vivente. A decisão de criar o homem e mulher, então, amados, é um conselho da Trindade. E eles foram criados, amados. O bará de Deus. A imagem e semelhança do Criador. Esse versículo, com profunda simplicidade, emana, irmãos, emana um agir de Deus glorioso, bondoso, amoroso. Amado, Gênesis 2 deixa claro que, embora o homem e a mulher tenham sido criados no sexto dia, não foram trazidos à existência simultaneamente. Tá? Nem por processos iguais. E isso também tem um ensinamento. Porque a mulher foi feita costela do homem. O homem veio do barro. Então o material é o mesmo. Só que, primeiro Deus criou quem? O homem. Aí a pergunta para vocês, mulheres, que vocês devem se responder. Por quê? Poderia ter criado Eva primeiro? Poderia. Mas criou? Não. Então o homem, de certa forma, ele tem uma preeminência. O homem foi feito primeiro. Mas as feministas agora se rasga, né? Por inteiro. Reclama com Deus. Porque o Adão também não pediu para ser criado primeiro. Foi conselho de quem? De Deus.
E esse vai ser o embasamento, eu sei que não é o ponto ainda do texto. Mas esse é o embasamento que Paulo utiliza lá para que as mulheres não ensinem na igreja. Porque o homem veio primeiro. A mulher veio da costela do homem, queira você ou não. Então, sem o homem, não existiria mulher. E o homem sozinho não era bom também. Então, lhe farei uma auxiliadora. Esse é o relato da origem. Aí você vai lutar com a origem? Então você nega a sua própria existência. Você é um ateu. Feminista é ateu. Sabia disso? Dá para ser crente feminista? Não dá, irmão. Desculpa. Cristão verdadeiro e feminista? Feminista nega a origem. Nega a origem. Tá? Vamos me cancelar aí. Pode cancelar. Jó 10, 8 e 9. A aplicação aí você pensa, só Adão foi formado do pó. Jó fala, foram as tuas mãos que me formaram e me fizestes e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste. Olha o que Jó fala. Moldaste como o barro. E agora me farás voltar ao pó. Então Jó olhava para si mesmo com a mesma perspectiva de Gênesis. Então não é porque você veio do ventre, a sua mãe te gerou, que isso não significa. Por quê, amados? Deus, ele trabalha com o ser humano através de representantes. Então o que aconteceu com Adão é levado e transferido para nós. Se ele obedecesse a Deus, nós estaríamos como? Totalmente em paz para com Deus. Vivendo no Éden, em paz. Mas ele desobedeceu, como nós sabemos da trágica história, e nós também somos levados em desobediência. Deus só trabalha, amados, ao longo das Escrituras, através de pactos e representantes. É somente assim que ele trabalha. O nosso Deus é um Deus de pactos. Por isso a importância dos cultos de doutrinas, quartas-feiras, 19 e 30. Para que você entenda, através do livro de Hebreus, como que Deus desenrolou isso ao longo da história. E ele fala do sistema sacrificial, e ele fala de Abraão, ele fala de Arão, fala. Tudo para nos mostrar como Deus foi construindo tudo isso. Olha Jó olhando para a Gênesis e falando, eu fui formado, moldado do pó. A mesma perspectiva de Adão. E ele não era Adão, Jó era Jó. Ainda assim o Criador é grande e a sua fabricação magnífica. O Senhor Deus, a grande fonte de existência e poder, formou o homem. Sobre as outras criaturas está escrito que foram criadas, feitas apenas pela sua palavra. Mas sobre o homem é dito que foi formado, o que denota um processo gradual na obra, com uma grande precisão, exatidão. Às vezes eu fico vendo escultores, eu fico lá no YouTube lá vendo eles fazer uns bonecos de biscuit, né? É biscuit que fala? Mas a perfeição, a habilidade como entende, e pegar ali uns instrumentos, que tem instrumento para fazer o olho, tem um instrumento para fazer o cabelo, tem um instrumento, e vai formando, e vai detalhe, e fica lindo. Imagina o homem. Deus! Se o homem tem capacidade de fazer uma escultura, é porque isso é um reflexo da nossa capacidade, da alma, do intelecto de dominar, que reflete de quem? Semelhança de quem? De Deus. Amados, olhar para o homem, a sua capacidade, é olhar para Deus, irmãos. Só que numa grade, né? Numa graduação muito menor. Muito menor. Então, amados, a precisão é uma obra, é uma fabricação de Deus magnífica. Olha, amados, o autor, ele troca as expressões para se referir a Deus novamente, né, como Jeová, Yavé, e denota a aproximação de alianças com o homem. Não só a palavra formou, mas formou quem? O Yavé Elohim. Então, olha só, as duas palavras, o formou, junto com os nomes que Moisés coloca de Deus,
formou uma aproximação, colocar as mãos no homem realmente. E Yahvé Elohim, o Deus poderoso, o Criador, perto, e se envolvendo, um Deus de aliança. Se você juntar tudo aqui, amados, nessa simples parte, está o que Deus quer para nossas vidas. É maravilhoso, irmãos, estar na sujeição e na vontade de Deus. E o que ele formou? O homem do pó da terra. Existe aqui, amados, uma troca, uma estreita relação do nome Adão para a terra. A palavra terra aqui vem do hebraico Adamá. E Adão vem dessa palavra, terra. Então, quando eu penso em Adão, eu penso em terra. Eu penso em pó da terra. Esse é o nosso representante. Esse é o representante dos seres humanos, o que eu quero dizer, né? Claro que Cristo, para nós, eleitos de Deus que creem nele, esse é o nosso segundo Adão. Segundo Adão. Que também tomou essa forma. Que também teve um corpo. E ainda tem. Amados, é tão claro que tudo se fará novo. Deus nos dará novos corpos incorruptíveis. Mas o projeto de um homem ter um corpo aqui em Gênesis, esse corpo aqui é sem pecado. Esse corpo é sem pecado. Então não é porque é do pó da terra. É que é ruim. O pecado não está no pó da terra. O homem foi feito justo e bom. E quando eu penso nisso, e que Cristo também tem essa mesma natureza humana, como é que eu posso falar que a matéria é má? Como é que eu posso ter um pensamento grego de que a matéria não serve para nada? Você acha que Deus pintou um quadro para falar, tá feio, vou jogar fora? Não, irmão. Tudo que ele fez, ele falou, caracterizou, qualificou como muito bom. O homem, ainda mais, ele fez a sua imagem e semelhança. E Cristo vem na imagem do segundo Adão, com a mesma forma, com o mesmo corpo, com as mesmas substâncias que eu e você tem. Para quê? Para nos representar na forma de obediência, na forma de não quebrar o pacto. Então, quando eu olho para o pacto, quando eu olho para Adão aqui, você tem que enxergar Cristo. Você tem que ser levado para Cristo. Porque tudo que Deus está fazendo aqui é com um propósito e o final é em Cristo. Tudo foi feito em Cristo. E isso é maravilhoso. Então, amados, significa a palavra Adamá, significa terra, solo. Homem, solo. Há na língua hebraica uma estreita relação entre Adão. Amados, eu olho para a escatologia, aí vai ter divergências, de tamanhas com muitas pessoas, mas novos céus e nova terra. As pessoas pensam que é algo etéreo. Você acha que realmente é algo etéreo? A literalidade da interpretação das escrituras temos que tomar cuidado, realmente. Mas escatologicamente, e olhando para o que Deus criou na origem, isso aqui é muito bom, irmão. Isso aqui é santo, isso aqui é puro. E eu creio com força de que Cristo habitará com os seus eleitos nesse novo céu e nova terra conosco, irmãos. Realmente num projeto semelhante a isso aqui, ó. Alguns me perguntam, você acha que vai ter alimento lá? Eu acho que vai ter alimento. Porque a forma como Deus criou na origem aqui é tudo muito bom. Adão comia? Comia. Teremos um corpo na eternidade? Teremos um corpo. Então, certos pontos da literalidade eles permanecerão, irmãos. Que as pessoas pensam, quando eu morrer, aí vai sair minha alma do corpo, né? Aí você vai virar um espírito, né? Aí você vê lá os filmes lá dos espíritas, lá, né? Nosso Lar, né? Aquela heresia braba. Aí todo mundo lá, né? Um ser de luz, né? Aí qual que é o foco dele? Voltar para a Terra.
Está lá no céu, aí quer voltar para a terra. Né? Não, amados. O projeto para a humanidade é aqui, ó. Está aqui, ó. O projeto de Deus para nós homens está aqui. É isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é justo e bom. É o Gênesis do homem. Então, amados, o primeiro Adão é formado em um corpo natural para uma existência terrena. O primeiro Adão, e olha que Paulo fala o segundo Adão, né? O segundo Adão. Mas, ou seja, se ele caracteriza Cristo como o segundo Adão, será que tem similaridades? Os dois são representantes. Os dois têm um corpo. Cristo permanece com o corpo. Então, assim, você vai tendo uma lucidez sobre o texto e sobre algumas promessas que contém nas Escrituras. Então, amados, Adão é formado com um corpo natural para uma existência terrena. Deus, como divino oleiro, põe a mão no pó para criar o homem e se deleita em sua obra. Agostinho, se não me engano, ele vai falar sobre aquela cura do cego, que ele aplica lama, né? Barro nos olhos do cego. É uma referência aqui na criação, Agostinho. Mas isso é por parte dele, tá? Só estou recitando aqui o pensamento de Agostinho. Né? Ele leva para Gênesis porque o homem foi formado do pó da terra, né? na imagem de um oleiro, e para refazer ali a visão ele aplica, querendo passar uma ideia de que Cristo estava lá na formação do homem. Agostinho quer passar essa ideia. Tem sentido? Tem. Mas é por conta dele. A Gênesis do homem, irmãos. O homem, os animais foram feitos do quê? Do pó da terra. Capítulo 1, verso 24 e 25. Sendo pó, voltaremos para onde? Para o pó. Porque é pó e voltará ao pó. O homem não é o que é, mas o que foi e o que há de ser. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Nós somos o quê, então? Sou pó. O homem já foi criado. Olha que interessante isso, irmãos. O homem já foi criado com a mesma substância do que já existia. Do que já existia. O material feito para se criar o homem é o pó da terra. O único que pode falar eu sou o que sou, ou seja, dar uma ideia de que é autoexistente, é Deus. O homem já foi feito para ter um senso, então, de humildade. Sou feito do pó e para o pó voltarei. Então significa o quê? Que você deve viver se vangloriando? Não, que você é só pó. O homem não foi feito para se orgulhar, por isso que ele rejeita os orgulhosos. Porque a sua própria constituição do homem já nos deixa a ideia de que nós somos inferiores. Amados, a origem do primeiro Adão é terrena. O apóstolo Paulo chama Adão de o terreno, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 48, onde ele faz as comparações com o segundo Adão. Na esteira de Adão, todos nós somos terrenos. Nós somos daqui, irmãos. Por isso que Cristo fala, nenhum homem foi até lá. Não foi. Somente o Filho do Homem. Porque ele é o primeiro que, como homem, com o corpo, está à destra de Deus. É o primeiro. Ele é o primogênito de muitos. E nós? Nós somos terrenos. Nós somos terrenos. Essa nossa carcaça aqui é terrena. Aí o homem fica vangloriando. Eu não estou falando, né? Mas, amados, o ser humano, devido ao pecado, ele distorce tudo. Aí, já viu culto ao próprio corpo? Já viu? Idolatria ao próprio corpo? Eu parei de fazer academia, amados, muito por causa de preguiça. Mas principalmente porque eu não estava mais conseguindo, cara. Estava lá de boa, fazendo meu exercício. Aí eu olhava um fulano barbado. Aí é no espelho e tchum. Aí tchum. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Eu falei, o que esse cara tá fazendo, meu? Aí as mulheres se exibindo. Aí eu falei, não dá.
Não dá. Não dá. Cultuar o corpo. Claro que cuidar da saúde faz parte, irmãos. Temos que cuidar da nossa saúde. Temos que fazer exercício físico. Mas não devemos idolatrar o corpo. O nosso corpo não pode ser um meio em si mesmo. Não pode. De forma nenhuma. E Deus já nos faz com essa característica de pó da terra. Porque você pensa em pó. Tem pó na sua casa, você vai fazer o quê? Varrer e jogar fora. Pó da terra não traz nenhuma virtude em si mesmo. Traz? Você pensa em pó da terra. Você é feito disso. Do que é varrido. Do que fica incomodando lá. A mulher fica doida, né? Quando os móveis estão cheios de pó. Aí vai lá, tira. Não, tem que ficar brilhando. É, justamente, você foi feito do pó da terra. Pó da terra. Para se vangloriar? Não. Nossa constituição, então, deve nos humilhar. O material de que somos formados é terreno. E o seu molde é como um vaso terreno. Nosso alimento procede também da terra. Nossa familiaridade está na terra. Nossos pais também. O nosso futuro é o quê? Ao homem cabe morrer uma só vez. Voltará. Você morrerá. Você morrerá. Essa é a vida do homem. E então, o que temos em nós mesmos de que poderíamos nos orgulhar? Aí vem o que realmente completa o homem. E soprou-lhe o fôlego da vida. Os animais, como nós vimos, eles também são seres viventes. Mas não como o homem, que possui alma. A intenção do narrador é enfatizar que os seres humanos têm o próprio fôlego de Deus. Deus soprou o fôlego da vida. Os humanos têm recebido vida de Deus. Enquanto o ser humano for apenas uma figura feita do pó da terra, ele está morto. É um cadáver. Os mortos são iguais ao pó. Eles moram no pó. Os mortos são aqueles que estão deitados no pó, adormecidos. Somente quando Deus vem e sopra o fôlego da vida que Deus soprou nas narinas do ser humano, transforma o cadáver em um ser vivo. Jonathan Edwards diz que a última alegria para os ímpios será aqui na terra. O último céu para os ímpios será aqui. Por quê? Porque eles estão mortos, eles estão aguerridos, estão fixos no quê? No que é pó, no que é material. Idolatram as coisas criadas, ou seja, as coisas criadas são a sua fonte de vida, e não tem vida espiritual. Porém, para os eleitos de Deus, para os salvos, isso aqui será o último inferno. Porque nós aguardamos coisas superiores. Não que a matéria seja má, como eu disse, mas nós queremos algo remido em Cristo. Nós queremos algo refeito em Jesus Cristo. Algo superior. Queremos habitar com o nosso Salvador. É muito superior, irmão. E isso caracteriza, amados, esse relato de Gênesis. Quem vive só com o que é material, só que Deus faz o homem soprando o seu fôlego. E ele faz isso gradativamente, ele faz por etapas. Ele primeiro criou o que vem do pó, nosso corpo. E depois ele soprou. Já poderia ter criado uma coisa só, pum, com alma? Poderia, não, mas ele está nos mostrando. E soprou-lhes o fôlego, irmãos, nas nossas narinas. O ser humano, então, ele existe, de certa forma, de duas maneiras. Como cadáver e como ser vivo. Paulo diz isso, né, em Efésios 2. Vocês estavam mortos. Mortos. Então, mortos está mais para pó ou mais para eternidade? Pó. Então, somente o fôlego divino. Somente quando o Espírito Santo vem na vida do indivíduo.
que ele se une, ele pega o material do ser humano e transforma ele em um ser vivo. Por isso que Paulo diz: sou escravo de Cristo. Fui crucificado com Cristo. A vida que vivo no corpo, o que ele diz? Não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para Cristo. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Porque nós não somos mais mortos, nós pegamos o que é material, que é bom, e unimos com o espiritual. Isso pela graça de Deus, claro. Então, amados, quando o homem vive apenas para o que é material, ele está morto. Por que nós somos contrários ao mundo? Por que somos forasteiros no mundo? Porque, amados, nós temos algo de Deus em nós. Ele soprou em nós o seu Espírito. Tanto no aspecto físico quanto psíquico, irmãos. Tudo é mudado em Cristo. Tudo é refeito. Esta vida provém diretamente de Deus. A criação do homem é uma combinação de pó e glória. Pó e glória. Isso exemplifica o que Cristo fez por nós, tomando a forma de homem. Ele era o Logos, estava com Deus, o pros, ton, theon, lá de João capítulo 1. Mas ele se humilhou. Ele era só glória, irmãos. Só glória. Um só com Deus, autossuficiente, soberano, poderoso. Mas ele se esvaziou, não é isso que diz em Filipenses? Ele se esvaziou. Tomou a forma de servo. Ele veio aqui pegar esse pó. Para que nós que somos pó, tenhamos vida espiritual. Será que dá para olhar para Gênesis e olhar para Cristo? A própria constituição do homem. A nossa constituição tem as digitais de Cristo, irmãos. O homem foi feito para Cristo. Nós fomos feitos para Jesus. Só que o homem rejeita Cristo. O homem rejeita a sua palavra. O homem odeia Jesus. Por quê? Porque está morto. O homem, então, amados, tornou-se alma vivente. Isso é tradicionalmente traduzido por alma. Alma vivente. Tá? Segundo o texto. Como vida só pode proceder de Deus, o Deus vivo. Nenhuma criatura de Deus recebeu particularmente o seu sopro. E foi justamente esse sopro, amados, divino que fez o homem ser distinto das demais criaturas. Uma vez que ele comunicou ao homem sua singularidade espiritual, como um ser criado à sua imagem e semelhança, como foi exposto no capítulo 1. Sendo assim, podemos dizer que o homem não é apenas um ser vivo, mas um ser espiritual, que pode se relacionar com aquele que veio formar, que Moisés falou que é o Yahvé, o Yehová, o Deus poderoso que se relaciona. A obra é muito superior ao que é material. Viver apenas no material é viver fora dos propósitos de Deus, irmãos. Viver apenas no que o mundo nos propõe e pode nos dar, apenas com a graça comum de Deus, é viver fora dos propósitos de Deus. O homem não foi feito para viver apenas com a graça comum, com o sol, com a chuva, com o trabalho. Não. Nós fomos feitos para ir além disso, para olhar para todas as coisas que nós temos e falar: Deus, é o Senhor que me deu. Por isso que a oferta, irmãos, e a oferta é o exemplo claro disso. Por que Paulo fala que aquilo é aroma? Porque é o dinheiro. Se existe algo que resume o que é material, é o dinheiro. Porque é através do dinheiro que você consegue bens materiais. Aí quando você pega aquilo com gratidão e reconhece: Deus, o Senhor é o sustentador na minha vida, e coloca aqui, você está declarando para Deus que você não vive com base no que é somente material. Você não vive só no pó. Quem vive só no pó é morto, irmão. O homem foi feito
com o sopro de Deus. O pó com o sopro de Deus. O pó e glória. Esse é o projeto do homem, irmãos. A obra é muito superior. E como eu disse, apresentemos nossos corpos a Deus como sacrifícios vivos. Romanos 12, verso 1. Como templos vivos, 1 Coríntios 6, 19. Então estes corpos abatidos serão em breve transformados para serem conforme o glorioso corpo de Cristo, conforme o nosso Senhor. Filipenses 3, 21. A origem elevada e admirável da utilidade da alma do homem. A alma do homem é o que nos conecta com Deus, irmãos. É na alma do homem, no interior do homem, que Cristo habita, nos purifica. Ela surge do sopro de Deus, que é produzido por Ele. Ela não foi criada na terra, perceba, vocês perceberam isso no texto? O sopro não veio de nada criado, o sopro veio diretamente de Deus. O homem tem uma tratativa especial. Deus ama os homens, irmãos. Deus ama os homens como criação. O homem não foi feito para viver como ele está vivendo, irmãos. É triste ver um morador de rua. É triste ver um homem caído bêbado na rua. É triste ver um homem que bate na sua esposa, nos seus filhos. É triste. Porque o homem não foi feito para isso, amados. Aquilo é uma distorção. Aquilo é um homem governado pelas hostes, pelo príncipe deste mundo. Nós fomos feitos, amados, diretamente para um envolvimento, um relacionamento com Deus. E essa alma gloriosa que vem de Deus, ela hospeda uma casa de barro. E é a sua vida e o seu sustento. Ou seja, o que eu quero dizer? Que Deus, a constituição do homem não deve ser separada. Isso é muito importante destacar aqui. Porque muitos o homem é feito do quê? De corpo e alma. Não tem como se separar. Porque Cristo, ele permanece com corpo e alma. A constituição do homem é essa união do pó e glória. De pó e é o sopro de Deus. Isso é o homem. Tanto que aqueles que morrem hoje, a teologia vai dizer que existe um estado intermediário da alma. O que é o estado intermediário? Aqueles que ainda aguardam a segunda vinda de Cristo. O corpo aconteceu com o quê? O corpo dessas pessoas? Estavam com eles no céu? Não, porque Cristo ainda não voltou para lhes dar um novo corpo. Eles estão, então, apenas com a alma. Porém, a alma, ela é capaz de sentir tudo que o corpo sente. Tudo. O relato de Lucas 19, né, o rico e o Lázaro, aquele homem, ele já está sentindo tudo no inferno. Tudo. Alguns falam que é parábola, outros não, falam que realmente é uma narrativa. Então, amados, esse estado intermediário da alma, eles estão aguardando o recebimento dos corpos. Mas não significa que eles não foram para o céu ou não foram para o inferno. Quando morrer, já vem o juízo e nós sabemos para onde iremos. Ou seja, amados, existe, então, uma relação do que é material com o espiritual? Existe. Porque o que nós fazemos aqui, nós seremos julgados conforme o quê? Nossas obras. Então, aquilo para o qual você apresentou o seu corpo, não sendo para a glória de Deus, ele vai sim determinar para onde você irá. O que nós fazemos aqui, no material, se for dedicado somente ao pó, ficaremos no pó. Porém, se nos nossos corpos, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos 12, forem apresentados a Deus como sacrifícios vivos, nós estaremos refletindo uma eternidade aqui. Aí sim, o pó estará com a glória. Então é isso que nós temos que olhar para o relato de Gênesis. As duas partes unidas devem seguir em unidade. O que o homem faz é anular a glória e ficar só no pó. E está errado. É por causa da alma que o homem é um ser vivente. Pois a alma é o homem. O corpo seria uma carcaça sem valor e inútil se a alma não estivesse ali o animando. A Deus que nos deu esta alma, deveremos, em pouco tempo, prestar contas dela.
E eu queria ler 2 textos para encerrar, para nos chamar a atenção. Porque muitas das vezes, irmãos, estamos somente no pó. Mateus 16, 23. Pois, o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? O que será que Cristo está querendo dizer com isso? Ou que o homem poderá dar, olha lá, dar em troca de sua alma. E ele fala isso para quem? Para almas que já morreram? Seres viventes, irmãos. E Provérbios 15, versos 32 e 33. Olha o que é ser um tolo. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento ou sabedoria, né? O temor do Senhor ensina a sabedoria. Aí é você olhar para a alma. E a humildade antecede a honra. Um tolo, então, ele esquece o temor a Deus. Ele esquece o Gênesis de Deus. Ele recusa os conselhos. Ele recusa a disciplina e vive só para si mesmo. Está entendendo por que Deus rejeita os orgulhosos? Você entende por que um cristão tem que ter humildade? Porque a nossa própria constituição do que nós somos é totalmente dependente de Deus. É pó. E o que temos de bom vem dele. Então, amados, que nossas vidas sejam para aquilo que nós fomos criados. Que eu e você nos apeguemos aos propósitos e planos de Deus para as nossas vidas. E tudo que nós temos aqui na sua divina providência seja também para Ele. Eu acredito que o grande fator aqui de Gênesis, de que Moisés está tentando nos passar, é isso. Apresentar esse Deus com qual propósito? Porque ele quer apresentar Deus como Criador de tudo. Mas com qual propósito? De que você o sirva. De que você o adore. De que você esteja num relacionamento com Ele. Por que Cristo fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã? Porque basta eu viver o agora para a glória de Deus, irmãos. O amanhã depende dele. Aí quando eu me torno uma pessoa ansiosa pelo amanhã, é porque eu estou preocupado apenas com o que vai acontecer. Apenas com o que como eu posso gerir o meu outro dia. Então você está transformando o meio em si mesmo, para a sua própria vida. Vocês entenderam isso? Não, eu vivo a cada momento, eu vivo a cada instante, pensando que aquilo é para o meu Criador. E quando você passa a viver dessa forma, sua vida se torna mais leve. Aí sim, você estará unindo o material com o espiritual, o pó com a glória. Gênesis é lindo, irmãos. Profundo. E nos leva a pensar muito. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar?